E aí, pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas combinações de seletores, tá, que a gente pode fazer para selecionar elementos aí de uma forma um pouquinho mais específica. Tá? Eu não vou mostrar todas as combinações possíveis, CSS tem várias, tá? Mas vou mostrar algumas que são as mais comuns, tudo bem? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, só eu mudei um pouquinho o que a gente tinha feito da aula anterior, eu apaguei todos os estilos, tá? Eu ainda tenho o vínculo aqui entre o CSS e o HTML, mas agora aqui no HTML eu tenho aqui o corpo da minha página, onde eu criei uma lista, tá? No caso o L é uma lista não ordenada, tá? E essa lista tem 3 elementos, tá? Elemento A, o elemento B e o elemento C. Sendo que o elemento B e o elemento C têm outras listas dentro deles, tá? Então eu tenho aqui listas aninhadas. A lista do elemento C, aqui onde eu tenho C1, C2, C3, também é uma lista não ordenada. E a lista do elemento B é uma lista ordenada, uma OL. Tá? Qual que é o resultado disso? O resultado é esse aqui, tá? Uma lista aninhada, onde eu tenho aqui 2 níveis, tá? E qual que é a diferença do L e do OL no caso da exibição aqui pelo navegador, tá? Com os estilos padrão do navegador. As UL normalmente elas são exibidas aí com essas bullets, né? Com essas bolinhas, tá? Enquanto as OL, né? As listas ordenadas, são exibidas com números ou letras no lugar dos bullets, tudo bem? Então, essa é a diferença, essa é a lista que a gente tem aí e a gente vai trabalhar em cima dela nessa aula. Então, pessoal, o que a gente viu até agora foram seletores simples, tá? Por exemplo, seletor LI, vou colocar aqui fonte style itálico e vai selecionar todos os elementos do tipo LI e aplicar o estilo, né, de fonte itálico a esses elementos. Então, aqui todo mundo ficou em itálico, tá? Mas vamos supor que esse não é o comportamento que eu espero, tá? Vamos supor que eu queira só que os elementos aqui da lista ordenada fiquem em itálico. Como que eu posso fazer isso, pessoal? Eu posso combinar aqui o seletor de tipo elemento OL e o seletor de tipo de elemento LI. Percebam aqui que eu não tenho vírgula, tá? A vírgula separa os seletores. Aqui, no caso, é um único seletor, onde eu estou dizendo assim, eu quero todos os elementos LI que estejam dentro, né, que sejam descendentes de um elemento do tipo OL, tá? E com isso, pessoal, ó, só esses dois elementos aqui estão em itálico, tudo bem? Então, esse seletorzinho aqui onde eu coloco vários seletores simples diferentes, e aqui um detalhe importante, tá? Eu posso ter seletores de qualquer tipo, pode ser aqui no caso um seletor de tipo de elemento, mas poderia ser uma classe, tudo bem? Então, quando eu tenho aqui essa combinação separada por espaço, de seletores separados por espaço, o que eu estou dizendo é que eu quero um seletor que está dentro do outro seletor. Tá? Eu vou pegar todos os elementos LI que estão dentro do OL. Ou eu vou procurar todos os OL e aí vou pegar todos os LIs que estão dentro e aplicar um determinado estilo. Tudo bem? Então, com isso aqui eu consigo ser um pouquinho mais específico. Eu não vou pegar mais todos os meus LI, eu vou pegar só esses dois aqui dentro. Tudo bem? E a partir daqui, pessoal, eu posso criar combinações até um pouquinho mais complicadas. Vamos supor que eu quero que C1, C2 e C3 aqui, tá? Que eles apareçam, não sei, em azul, por exemplo. Como que eu posso fazer isso? Tá? Pensando aqui, solução mais simples. Ah, posso vir aqui, professor, e colocar o LLI e colocar color blue, certo? Vai funcionar? Vamos ver? Ops, todo mundo ficou azul. Por quê? Tá? Porque se você parar para pensar, todo mundo aqui é descendente de um OL, tá? Eu tenho esse OL aqui em cima e todos os elementos que eu tenho aqui dentro são LIs, tá? Que estão dentro do L, tá? Então, esse seletorzinho aqui específico, tá? Esse seletor onde eu tenho aqui os elementos separados por espaço, ele vai pegar todos os descendentes, tá?
tudo que está dentro, independente do nível. Eu poderia ter aqui esse UL, ter um parágrafo dentro e depois ter uma tabela, e lá dentro dessa tabela ter outra lista com outros LIs, e ele iria buscar também esses LIs. Por quê? Porque está dentro de um UL, tá? Então, esse seletor aqui, ele é um seletor que pega todos os descendentes, diretos ou não, tá? Como que eu posso pegar só o C1, C2 e C3? Tá? Conhecendo aqui a estrutura da minha página, pessoal, eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Eu posso falar que eu quero um LLI, o LLI, tá? Entenderam o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, olha, eu quero um list item que está dentro de uma unordered list, né, de uma UL, tá? Que está dentro de um outro list item, que está dentro de uma outra UL, tá? E assim, só o C1, C2 e C3 ficam selecionados. Pessoal, é uma forma de fazer, tá? O problema da gente trabalhar com esse tipo de estrutura aqui é que o nosso CSS começa a ficar muito acoplado, tá? Com o código da nossa página, com a estrutura da nossa página. Então, talvez não seja o ideal, tudo bem? Talvez fazer dessa forma, eu queria aqui mostrar para vocês que isso funciona, tá? A gente pode ter diversos níveis, mas aqui a gente está criando aí um tipo de acoplamento que é meio desnecessário e até perigoso, porque a gente pode querer aplicar essa regra em outros lugares e ela não vai funcionar como nós gostaríamos, tá? Então o que que eu posso fazer? Posso vir aqui, por exemplo, ó, vamos criar uma classe aqui nesse UL e falar assim, class, itens, não, vamos só chamar de azul, vai, uma UL class azul. E aí eu posso vir aqui, ao invés de fazer toda essa UL ali, UL ali, eu posso fazer assim, ó, ponto azul li. O que que eu estou falando aqui? Eu quero todos os list item que estejam dentro de um elemento com a classe azul. E é exatamente o que eu tenho aqui, ó. E dessa forma eu seleciono. Qual que é a vantagem da gente fazer isso aqui, pessoal? Tá? Fazendo dessa forma, eu posso aplicar essa mesma regra a outros elementos. Por exemplo, eu posso vir aqui nesse OL, tá? E colocar também azul. E assim eu teria também o meu OL em azul. Tá? Por quê? Porque aqui eu não estou especificando que esse meu UL, aliás, que o item com a classe azul tem que ser um UL. Eu só estou falando, olha, tem que ser um LI que está dentro de algum elemento que tem a classe azul, tá? Se eu quisesse ser específico a esse ponto, falar, não, eu só quero aplicar a cor azul a LIs que estejam dentro de ULs que tenham a classe azul, eu poderia colocar aqui, ó, UL.azul. Tá tudo junto, sem espaço. Assim eu estou falando, ó, tem que ser um UL com a classe azul. E com isso, só esse UL aqui, né? Só esses itens aqui ficam em azul. Ou se eu inverter, botar OL, só esses itens aqui ficam em azul, tá? Então eu posso fazer esse tipo de combinação, tá? Da mesma forma, se tivesse um item aqui com determinado ID, eu poderia colocar aqui OL, hashtag, lista tal. E assim eu selecionaria somente o L que tivesse o ID lista, tá? Então, são diversas formas que a gente tem no CSS para obter o mesmo resultado, tá, pessoal? Então, assim, qual que é a forma correta? Não tem, tá? Você tem que pesar, você tem que verificar se aquilo que você está fazendo, por exemplo, naquele caso anterior onde eu tinha o LLI, o LLI, eu estou tornando esse CSS muito acoplado com essa página. Será que em outra página eu não posso ter lá uma lista onde eu também queira mostrar os itens em azul? Só que essa lista lá não vai estar dentro de um LLI, o LLI? Pode acontecer. E aí, nesse caso, como que eu faço? Ah, então é melhor eu usar classe. Tá? Ah, não, nesse caso aqui é específico porque eu quero que esse item aqui, que está no rodapé da página principal, que é um e-mail que tal, esteja com essa classe. Aí eu posso fazer um seletor bem complicadinho para pegar só aquele item. Ou melhor, eu posso colocar um ID naquele item
e fazer um seletor por ID, tá? Normalmente a gente foge de seletores muito complicados, porque eles vão te deixando muito acoplado ali com a página, tá? A gente acaba ficando assim sempre com seletores mais simples e em alguns casos aí a gente pode até complicar um pouquinho, mas normalmente quanto mais simples, melhor, tá? Também não pode ser simples demais, porque senão a gente cai para o outro lado, onde a gente vai criar um seletor que a gente quer que pegue um item específico e ele acaba pegando a página inteira, né? Não é o ideal. Então, a questão aí com os seletores CSS é achar esse meio termo.